Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos e minhas amigas advogados, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre o domicílio judicial eletrônico para empresas, os desafios, oportunidades e riscos que estamos enfrentando agora. Então, se você trabalha com empresa ou para empresas, fica até o final que esse programa é para você. Como de costume, agradecimentos. Agradecimento ao curso de Direito da Univille, que incentiva todas as discussões jurídicas que a gente faz aqui nos episódios do Juriscast. Este curso que tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Se você quiser conhecê-lo, basta acessar univille.br/direito. E o convite especial para que você nos assista em vídeo. Sim, estamos em vídeo no YouTube e no Spotify. E, lógico, em áudio em todas as demais plataformas aí de consumos de podcast. Então, fique à vontade, nos assista, nos veja, nos acompanhe e deixe aí seu comentário, sua avaliação. Ficaremos muito felizes. E não esqueça também de me seguir aí nas redes sociais, @Thiago Facchini. Vai ser uma alegria me conectar com você. Tudo bem? Vamos ao que interessa, né? Cada episódio do Juriscast ele é especial porque a gente tem alguém especialista, eu vou apresentá-la. Thailise Seixas, ela que é advogada, sócia do Siqueira e Castro Advogados, tem mais de 20 anos de carreira. Também na atuação no mercado de tecnologia, voltado para o segmento jurídico. Possui experiência com novas tecnologias e com foco aí na atuação em escritórios de advocacia. Então, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Obrigada. Vamos falar sobre esse tema que já não é mais tão novidade, mas para empresas ainda é novidade. Estamos fechando um mês agora de domicílio judicial aí e temos que falar, né? Quando as coisas começam a acontecer, quando os problemas começam a acontecer também, junto, né? O pé não dói antes de colocar o sapato, né? É verdade, é verdade, é verdade. Vamos lá, me fala um pouquinho sobre o momento, né? Domicílio judicial eletrônico. Talvez tenha advogados, pessoas aqui na audiência que não estejam tão habituados com o tema, então vamos começar do começo. Onde que a gente tá e para onde que a gente tá indo? Uma resolução do começo do ano tornou obrigatório o cadastro para as empresas de médio e grande porte. Legal. Esse foi a primeira parte e esse prazo para o cadastro voluntário foi até dia 30 de maio. Então, por isso a gente fala do primeiro mês. Óbvio que as empresas ainda podem continuar se cadastrando, mas agora já existe a figura do cadastro compulsório. E aí a gente começa com as primeiras dores, né? Sim. E quando a gente pensa num cadastro compulsório com dados que vêm da Receita Federal, você imagina que a contabilidade, o financeiro, o fiscal podem ter ali os dados, o e-mail que está ali pode ser um desses, e esses sejam os e-mails que vão receber as comunicações do que está acontecendo na plataforma. São duas coisas distintas, né? Então, você recebe um e-mail do que está acontecendo na plataforma, que é onde você tem que obrigatoriamente acessar. No final de maio, veio uma nova regulamentação não é o termo, mas veio uma nova regra de que todas as empresas, MEIs, pequeno porte, empresa, microempresa, todas terão que se cadastrar até o final de setembro. Então, aquilo que era inicialmente para média e grandes empresas, agora vai se estender. Exatamente. E aí, os problemas, assim, na minha opinião, eles vão aumentando, né? Conforme a gente vai pegando empresas menores, com as mesmas obrigações das grandes, dos bancos e tudo mais, a gente acaba tendo situações que o empresário... Exato, e o empresário não está habituado a viver com aquela circunstância. A plataforma de domicílio judicial eletrônico, ela tem um viés, um objetivo, na minha opinião, de mais para frente ser um único lugar, um centralizador de comunicação processual. É isso que está claro, né? Tá claro isso no documento. A questão é os passos até se chegar nesse momento. Um dos pontos é que a gente tem os próprios portais dos tribunais ainda disponibilizando a mesma informação. A mesma informação, exatamente. Então, existem pontos nessa situação, nesse jogo, nessa história, né? Que tem nesse muitos momento conflitos. Deve gerar dúvidas, né? Poxa, fiz meu cadastro. A partir de agora, fico só no domicílio judicial eletrônico? Ou se eu acompanhar no tribunal, vai vir lá as intimações e citações também? Ou vai vir nos dois? E aí, né? Citação, eu vou tentar separar o que é citação, legal. A citação e intimação e a própria notificação, até pra gente saber dos riscos de cada um, tá? E porque cada uma tem uma particularidade no sentido de que a citação, ela... Se você não acessar a plataforma, você vai receber ela impressa.
Existe um problema para isso? Existe. Porque na regulamentação, você tem 3 dias para acessar a citação na plataforma. Se você não acessar a citação, o tribunal vai te mandar pelo correio. No momento em que você entrar para falar no processo, você vai ter que justificar por que é que você não acessou a plataforma se você estava cadastrado. Agora, compulsoriamente, então tem cadastro. E aí, você não tem justificativa. Né? Você vai justificar, e, enfim, tem aí, é o que a gente brinca, dizendo agora vão aparecer 1000 coisas ainda, jurisprudências 1000, discussões 1000 nesse sentido, porque começaram agora. E aí, nesse momento, você pode ter uma multa de até 5% do valor da causa. Então, você pega uma ação milionária, que além de tudo vai ter uma multa de 5%, porque você não leu a citação em 3 dias. E aí, existe já um problema que a gente vem identificando. O advogado, ele, quando cadastrado, ele pelo CPF dele, ele está cadastrado. Né? Então, ele vai entrar e vai só terminar de complementar os dados. E ele vai receber as intimações também. Veja, o advogado, ele é cadastrado como representante, só, como advogado. Eu, no meu caso, por exemplo, represento empresas, então eu sou gestor do cadastro. Mas o advogado não. Então, o advogado não tem poder para receber citação, senão em nome dele, né? Como pessoa física. Faz sentido. Certo? Sim. Quando a gente vai olhando as plataformas, esses dias mesmo eu me deparei na minha plataforma com uma citação. E eu me deu um gelo na barriga, porque eu falei, não, mas como? Primeiro que deu uma confusão, né? Eu falei que aqui tá no lugar errado. E depois eu falei, mas espera, citação... E aí eu fui ver, era de uma empresa que eu nem sou mais advogada, de um tribunal de outro estado. E aí a gente começou a identificar várias situações em que vem o tipo da comunicação como citação, mas não é propriamente a citação. É uma movimentação do processo. Pode ser um andamento. E é uma movimentação, por isso que eu recebi como citação. Mas eu não estava recebendo a citação. Sim. E aí começam as confusões. Diz que você é advogado e sabe interpretar isso. Imagina quando chegar num... E assim, você tem que parar. Exatamente. Você tem que parar e vai atrás e ler. Então, assim, você imagina que a gente, no escritório, a gente tem um volume alto de processo. Então, é um universo. São 200 intimações por dia. Então, você tem que ter. E acaba que tudo isso impactou tanto o escritório quanto a empresa. O cliente. Eu vou chegar no ponto das intimações para a gente esclarecer os impactos mais. A regra do tribunal é assim, você recebe a citação dentro dos 3 dias, você tem que dar a ciência, aparece lá o link obtido e tal. O restante do trâmite é processual. Ou seja, se você vai falar na contestação, se você vai falar em audiência, o que você vai fazer, isso está dentro da plataforma no tribunal. Então, para a citação, é esse o procedimento e o trâmite. A dor principal da citação, obviamente, é não dar ciência e ter uma multa. Sim. Né? Quando a gente vai para a intimação, a gente começa a ter N outras questões. Você, como advogado, está lá como meus representados. Então, você... Em tese, está recebendo as intimações, e só intimações, que tem diferença entre intimação e publicação, a gente sabe disso ainda. Tem tribunais que não vão disponibilizar porque não são intimações. As intimações, isso porque é obrigatório para todos os tribunais. Começa por aí. Começa por aí, né? Não são todos os tribunais ainda que estão que aderiram. O tribunal vai disponibilizar as intimações e você vai receber as intimações dos processos. Um ponto, Thiago, que assim, para mim é um dos de maiores cuidados que a gente tem que ter. A gente, como advogado, entende que existe a intimação pessoal e a intimação no processo. A intimação processual. A partir do momento que a empresa me dá uma procuração,
ela não fala no processo sozinha. Sou eu quem fala. Então, eu recebo as comunicações do processo e eu vou falar no processo. A empresa tem momentos em que ela recebe as intimações pessoais, certo? Então, assim, vamos pensar numa situação. Eu recebi uma ação, uma audiência para novembro, tá? Em outubro, o juiz fala assim, vou antecipar para setembro. Não tem advogado no processo. Tá tudo certo. Porque eu só deveria estar no processo em novembro. Aí ele comunica à empresa, por uma intimação pessoal, dizendo assim, antecipei a sua audiência. Isso são intimações pessoais que eu, Thailise, como representante, não vou receber porque não estou no processo. A empresa vai. A partir do momento que eu coloco minha procuração no processo, tudo que vai acontecer no processo eu vou receber. Exceto uma liminar, uma intimação nova, pessoal, eu deveria receber e não mais a empresa. Sim. O que está acontecendo agora é que virou um grande bololô. Por quê? A empresa recebe a intimação que é para o advogado. Vai se perder informação. O risco, mais do que se perder, quer dizer, eu não sei o que é só. Eu não sei se é o risco só, não sei. É muito problema. Você imagina se o teor, né? Funcionário do administrativo que está ali cuidando do domicílio, porque ele ficou como o gestor do cadastro. Ele vai lá e butuca no botão. E né? dá ciência. E dá ciência numa intimação. Numa intimação que não era pessoal. E aí, pior, a empresa não comunica. Nem vai saber. Ele vai saber, mas ele vai saber depois. E aí, e ele vai ter que ser diligente para saber que aquela intimação foi lida pelo domicílio primeiro do que ele. Nossa. Então, a avassaladora maioria dos escritórios saíram correndo para comunicar aos clientes pedindo, por favor, não abram intimações. A gente fez reunião presencial com o cliente, fez comunicação, e-mail, documento, enfim, para o cliente, para orientar o cliente assim, por favor, não abra intimação. É uma loucura. Sim. Só que o problema qual é? A intimação pessoal, ninguém vai abrir? Pois é. Como é que vão saber a diferença entre uma e outra? Não tem. E aí? E aí, então, a orientação. A empresa recebe, não abre a intimação, abre só a citação, baixa num modo de exportação e manda para o advogado, que vai ter mais um trabalho de fazer aí os confrontos. Porque qual é o ponto, né, Thiago? Você pega uma intimação, você tem 10 dias para que ela seja a leitura tácita. A gente sabe muito bem que, independente do seu volume de processo, tá ali. Você vai ter 10 dias para ler e, a partir de então, o prazo que você tiver naquela intimação, de 5, de 10, enfim, quantos dias forem. Quando isso acontece, você recebe a notificação hoje, dizendo que, tem uma movimentação nesse processo aqui, tem uma para você tomar ciência. Você vai entrar no processo, vai ver, não vai tomar ciência, você vai buscar um documento, você vai fazer alguma coisa. Então, você vai contar com o prazo todo. Se o cliente toma ciência no primeiro dia, seu prazo é outro. Se ele esquece de te contar que ele tomou ciência e você viu de manhã e ele viu à tarde. De manhã você viu, tava tudo certo. Você falou, bom, beleza, meu prazo é esse. À tarde, o cliente foi lá, ou daqui 2 dias, não é nem à tarde. Daqui 2 dias o cliente foi lá e apertou. Tomou, se deu por intimado. E aí? Se ele não te contar? Então, eu acho que essa questão do fato da intimação pessoal, dessa desvirtuação da intimação no sentido de que aquilo que era a intimação pessoal, ou deveria ser só intimação pessoal, porque se a gente está fazendo a intimação direcionada para a empresa, é só ela que deveria estar ali para a empresa. Sim. Para mim, como meus representados, podia estar as outras. Mas e assim, eu vou me atrever, né? Porque numa empresa de tecnologia eu vou me atrever a dizer que, assim, eu não consigo imaginar que seja tão difícil assim você fazer essa separação. Sim. Porque por um checkbox você consegue dizer se é pessoal ou se não é pessoal. Ou para quem que é essa intimação. Sim. Se você tem advogado, se a gente como advogado, basta o cliente estar cadastrado para você receber a intimação dele no seu portal como meus representados,
por que é que vai ser diferente ou não deveria ter isso? Sim. Né? Se você tem os tipos de comunicação separados... Deveria ter, né? Não, tem. Em tese, você tem citação, intimação e notificação. Né? E aí você começa a entender... você entende? Eu brinco no escritório que, assim... quando chega acontece uma coisa muito nova, a gente se debruça pra entender, pra desvendar. Eu sigo desvendando. Eu sigo olhando para isso todo dia ainda, porque a gente acompanha para clientes em que a gente atua como gestor do cadastro, porque ficou muito temerário para a empresa, dependendo do volume de processos, ela mesma cuidar. Sim. Porque ela não tem um jurídico enxuto. Às vezes nem tem jurídico dentro de casa, né? Terceiriza e tal. E aí, né? E às vezes um jurídico enxuto, como é que o cara, assim, no dia a dia dele não cabe mais uma plataforma que vai receber ali tantas notificações por dia e recebe citação. E assim, essa semana mesmo a gente recebeu uma comunicação que a partir de sexta-feira o Tribunal de Justiça de Minas vai entrar na plataforma. Vai começar a integrar. Porque esse é um outro ponto. Nem todos os tribunais ainda estão prontos, ainda é parcial. A gente tem grandes tribunais que não estão na plataforma ainda, como São Paulo. Não sei, a gente não tem muita informação do tempo, né? Minas eu até fiquei surpresa, porque eu achei que demoraria mais. E a gente acompanha Minas muito de perto por conta de um cliente que a gente tem. E aí já saiu aqui que vai a partir da semana que vem. Então, a gente começa a ter um volume ainda maior. Trabalho novo, preocupações novas agora. Exatamente. Né? E os volumes... E assim, o Tribunal do Rio, que é um tribunal muito grande, já está na plataforma. Os TRTs, na sua grande maioria, mas alguns... Na verdade, assim, do TRT é citação, né? E notificações ainda. Então, isso... No TRT, é até mais fácil. Porque você vai receber a citação, não tem intimação. E o problema... Dos representados entra aí. Porque esse caso que eu te disse que eu recebi estava como citação de um processo trabalhista de um cliente. Sim. E não faz sentido. Não tenho nem poder, né? Legal. Nessa sua narrativa, a gente vê aqui problemas, inconsistências, e da gente que trabalhou com tecnologia, a gente sabe que tecnologia nova no começo é assim, ela passa por um processo de revisão, né, melhoria, né, revisa, melhora. Imagino que algo nessa linha vai acontecer, né? Vamos começar a separar os tipos de mensagens que serão enviadas, né, o que é citação, o que é intimação, o que não é. E provavelmente vai acontecer, vai provavelmente ter mais tribunais se integrando à plataforma e provavelmente também por conta disso vai mudar essa dinâmica do recebimento. Provavelmente, né, por conta do que vai começar a acontecer ou deixar de acontecer, dos problemas que essa mudança vai gerar, vão acontecer decisões que, em algum volume, que vão influenciar em, como que a plataforma em si está tratando ou precisa tratar corretamente isso para diminuir esse volume de problemas que a gente passou a gerar, né? Mas a gente tem que trabalhar com o que tem hoje, né? Então, na sua visão, que já está sentindo o problema na pele com os teus clientes e estamos agora, né, pensando, em breve as empresas menores também vão entrar nessa roda viva aqui. O que você diria de dicas para quem está nos ouvindo? Assim, você trabalha em uma empresa, você trabalha para uma empresa hoje. O que você diz assim, presta atenção nisso, não deixa de atentar a esse tema, que vários você já falou, né? Mas até se precisar reforçar, acho que é importante reforçar, porque se a gente deixar esse destaque passar, pode ser que as pessoas de fato não deem a devida importância para uma informação que é de extrema relevância de agora para frente, né? Sim. Então, assim, que dica você dá? Assim, muda o teu processo, chama um escritório aqui que já está preparado para isso, coloca alguém como responsável, mas que de fato vai conseguir entender, sei lá, quais são as dicas práticas que você dá assim, para evitar problemas? A primeira coisa que eu penso é assim, né? De acordo com o volume do seu contencioso, você vai ter que ter a gestão efetiva dessa plataforma. Seja feita por interno, seja feita por um escritório que esteja prestando esse serviço, enfim. Isso é muito importante. É assim, não dá para você simplesmente se cadastrar e
achar que você vai receber um e-mailzinho. Não dá. Porque o que acontece, Thiago, é que assim, você quando se cadastra, a plataforma, os nomes ficam encurtados, não aparece o CNPJ. Então, se você cadastra a mesma empresa que tem nomes semelhantes e vários CNPJs, você não sabe qual que você está acessando. Você não sabe qual você está acessando. Você só vai saber na hora que você clicar em um documento. Não é que você não vai saber a hora que você acessar. Não, porque quando você tá na plataforma, você vai lá, tem um campinho onde você abre um combinho com os nomes. Então aparece lá, meus representados primeiro, que é onde você, como advogado, e abaixo tudo aquilo que os seus representados como gestor do cadastro ou preposto. E até vou voltar para falar sobre esse ponto específico do cadastro, que eu acabei não falando sobre isso. É legal. Quando você acessa ali, então você tem... Eu, por exemplo, eu tenho vários nomes ali, um embaixo do outro. Eu não tenho condições, ou se você pensar, eu tenho um risco alto se eu tiver que cutucar um por um, né? Uhum. Todo dia, olhar um por um. Então, a gente contrata uma ferramenta de captura que traz a informação. Existem ferramentas hoje que trazem a informação, que dão citação, que dão leitura, que não dão leitura, enfim. E aí eu vou lá, entro, acesso, olho, pego o documento, faço o trâmite. Então, assim, a primeira coisa que eu vou te dizer é para as empresas não abrirem intimação e alinharem com seus escritórios o fluxo de trabalho para isso. Isso é muito importante, né? A gente ter o cuidado do escritório, olhar as intimações, saber... Porque, em tese, você vai pegar uma intimação pessoal e você vai dar para o escritório. Uhum. Se você não tem uma gestão desse trabalho, é o escritório que vai fazer. E aí pode ser um processo que nem estava com ele, um processo novo, alguma coisa que deveria ser para você, que foi parar no escritório. Até aí, é você estabelecer o seu fluxo com o seu parceiro. Mas é muito importante que ele seja estabelecido e que você acesse diariamente de acordo com a sua necessidade. Uma coisa que eu identifico é assim, a gente recebe e-mail, tá? Quando você se cadastra, e aí vou voltar para falar do próprio cadastro em si. Você entra na tela do domicílio, primeiro tinha uma questão, só pode... Tem que ter o cadastro no Gov, e virou uma confusão, tendo o meu cadastro no Gov. Na verdade, assim, se você tiver certificado eletrônico como advogado, ou como gestor do cadastro, você acessa direto pelo certificado também. Então, você entra, o primeiro acesso é feito com o CNPJ, obrigatoriamente, porque você precisa acessar com certificado para dar leitura nos termos e aceitar os termos de adesão. Nesse momento, você cadastra o administrador, e que normalmente pode ser o representante legal, um vice-presidente jurídico, enfim. E aí você tem as outras figuras da plataforma, que é o gestor do cadastro e o preposto. A atuação, no primeiro momento eu queria entender, qual a diferença entre um e o outro. Não tem diferença efetiva na atuação. O que você está ali para fazer é dar leitura em intimação e citação. Ou não dar leitura. Então, é uma chave, tá? Então, vamos lá. Você colocou os dados da ProJuris, disse que o Thiago é o gestor do cadastro, e marcou uma chavinha dizendo que o Thiago pode ter acesso ao inteiro teor. Acesso ao inteiro teor significa que você vai dar ciência, tá? E aí você vai cadastrar o Thiago como gestor do cadastro. O Thiago não pode ser gestor e preposto. O Thiago só pode ser gestor ou só pode ser preposto. Eu posso ter várias pessoas cadastradas como gestores, várias pessoas cadastradas como preposto, mas você não pode ter uma pessoa com dois perfis. Exato. Então o Thiago é o gestor do cadastro e a Thailise é o preposto. Mas a Thailise trabalha com o Thiago e a Thailise não vai dar leitura. Quem vai dar leitura é o Thiago. A Thailise só vai ver o que o Thiago lê. Porque aí o meu botãozinho fica fechado. E aí eu só tenho acesso ao documento depois que você leu. Essa atuação de gestor do cadastro e preposto, ela é específica para a empresa, em tese. A empresa pode cadastrar advogados ou cadastrar empresas, pessoas físicas nas empresas para prestar esse serviço.
E aí você vai receber um e-mail, se você aceitar receber e-mail, né? Então, receber e-mail das comunicações. A gente coloca que sim, porque é importante, até para você controlar e se controlar. O fluxo, né? Você recebe um e-mail sem nenhuma informação. Acesse a plataforma para Isso. saber mais. Para saber mais. Agora acha lá dentro. Exato. Então, você imagina que eu tenho ali várias empresas que eu sou gestora do cadastro. Obviamente que na hora que eu fui fazer o cadastro, eu coloquei e-mails diferentes, eu tenho uma organização que eu fiz, mas mesmo assim, não dá pra mandar pelo menos o número do processo? Não dá pra mandar pelo menos de que parte que a gente tá falando? São informações básicas. E aí entra exatamente naquilo que você falou, né, Thiago? Eu tenho convicção de que muita coisa ainda vai ser aprimorada. Tava vindo pra cá, tava pensando sobre isso e ainda falei, né? Eu acho que são melhorias, efetivamente. Sem sombra de dúvida, elas vão acontecer. Sim. E elas vão acontecer por uma necessidade do próprio judiciário, de hora que tudo isso virar um monte de questionamento, sim, porque uma citação com uma multa vai ter um questionamento, vai ter uma jurisprudência. Então, a justificativa da não leitura. Exato. Vai começar vamos arrumar, vamos arrumar a casa aí, porque não é completa. Na minha opinião, a plataforma não é uma plataforma ruim. Ela ainda é uma plataforma simplista. Né? Que pode ser melhorada. Então, por exemplo, na hora que você vai gerar um arquivo, você tem que gerar um arquivo CSV, ele vem desconfigurado. Por quê? Porque tudo isso pode ser melhorado. É óbvio que, assim, para funcionar, basicamente funciona. Mas gera muitos. E aí, essa questão, quando você olha para a forma de cadastro, que papel que faz, né? Eu não consigo saber pelo e-mail aonde que eu tenho que acessar. Então, a gente tem uma captura. Então, na captura, que é por integração, aí sim, porque a plataforma disponibiliza a possibilidade de você fazer integração. Aí, na captura, eu tenho que aguardar o robô, porque eu recebo um e-mail e aí eu fico esperando. Falo, opa, tem que vir na captura um dali. Aí, nesse momento, a gente está usando de muitos checks ainda, né? E isso é uma necessidade ainda, porque vem uma outra circunstância. Então, você usa a captura, você usa o e-mail, você usa o acesso. Eu não passo... Meu marido brinca que eu tenho o dedo nervoso, sabe? E eu não passo... Cada 2 dias, eu olho todos. Né? Essa é a regra dentro do meu time. A gente olha todos. Porque eu ainda não tô 100% segura de tudo. E eu não vou correr o risco do cliente de não pegar uma intimação, de uma citação, sim, né? Aí a gente pode contar, esperar que a tecnologia vai evoluir para facilitar a nossa vida, diminuir esse retrabalho. Porque é retrabalho, né? Poxa, sim, você acessar a plataforma, dentro dela, acessar várias telinhas para conferir. Você acessar o e-mail da plataforma para não esquecer ou saber de algo. Depois acessar hoje, né, o e-mail ou a ferramenta que você usa para receber as citações, as intimações. É muito retrabalho, se for pensar, né? Então, assim, se multiplica pelo número de tribunais, sim, e clientes que você tem. Então, assim, é bastante trabalho. E a minha pergunta é, poxa, a gente aqui estamos falando para uma audiência que sabe do que está falando, com um escritório renomado, estruturado, com time, com capacidade de absorver esse processo. Eu estava aqui, enquanto você fala, pensando, imagina o caos que vai ser, né? Pô, estamos subentendendo que quem está nos assistindo já fez o cadastro, mas caso não tenha feito, né? E agora... vamos considerar que está feito compulsoriamente, né? Para onde está indo essa informação? Quem que está lá como responsável? Como que quem está nos assistindo aqui se coloca nesse ciclo que já começou, né? Sem essa pessoa, dá para ir atrás, não dá? Vai dar trabalho de editar, refazer, porque uma coisa é não ter pego o bonde no início, mas não dá para deixar ele passar, né? Exato. Quanto mais tempo demorar, pior, né? Imagina. E na verdade, tem um ponto que quando você faz o cadastro, você tem lá a matriz e as filiais, né? Então, quando você coloca a matriz, ele traz a informação da filial. E aí, você pode ter uma confusão. A empresa pode querer colocar, porque vem filial e coligada. O que é coligada, o que não é coligada, você vai colocar um monte...
dentro do mesmo lugar e não chega. Uhum. Você não recebe, você tem que... A gente viu um cliente que colocou... ele cadastrou como coligada as empresas que são do grupo, mas não são efetivamente coligadas. E aí, ele teve que fazer um cadastro para cada uma. E aí, você chega onde eu te falei. Então, você pega lá o nome das empresas, muda um termo e corta, Thiago. Se todas começam com o mesmo nome, não vai saber quem é. Eu vou te dar um exemplo. Nós, como escritório de advocacia de grande porte como o nosso, a gente tem que se cadastrar também. Sim. Né? A gente tem uma organização e tem lá Siqueira Castro. Todas as nossas unidades chamam Siqueira Castro. E aí, aparece lá Siqueira Castro. Eu não sei de qual deles. Óbvio. Eu, por experiência já, eu sei exatamente onde eu tô mexendo. Mas assim, você demanda... Já fez uma planilha pra fazer o deparo. O primeiro não, é tal, Você entende que, assim, aquilo que é para ser uma plataforma que vai facilitar a comunicação processual, ela ainda não é capaz disso. O CNJ disponibiliza a integração, né, para você pegar esses dados. Então, as empresas, existem empresas de tecnologia que estão trazendo, as empresas que estão acostumadas a trazer citação, intimação, intimação, publicação, enfim. E você precisa disso. Né? Eu entendo que, assim, do mesmo jeito que você precisa hoje, ninguém mais vive sem uma empresa que captura publicação, ninguém vive sem uma ferramenta que captura as informações do domicílio. Mas, assim, tem que ter muito cuidado. Mesmo usando a ferramenta, na minha opinião, a gente usa a ferramenta, a gente usa o controle manual, eu não vou desistir disso enquanto eu não estiver me sentindo segura para saber que a gestão do cliente está sendo feita adequadamente. Uhum. Como empresa, a gente viu empresas que se cadastraram um gestor da empresa e que, num dado momento, eu tô recebendo aqui, mas não sei nem o que é. E aí, Thiago, junto com o domicílio judicial eletrônico, na mesma época, surge o domicílio eletrônico trabalhista. Já mais uma coisa pra confundir. Exato, entende? Esses dias a gente viu, eu falei, não, mas não é a mesma, não tem nada a ver. O domicílio eletrônico trabalhista é específico para fiscalização do Ministério do Trabalho. É outra coisa, não tem nada, não é judicial, é outra coisa. Mas assim, tem o mesmo nome, tá na mesma época, então gera uma confusão. Então, uma tudo isso pelo nome. Exato, e tudo isso faz com que seja necessária a gestão. Sim. E eu acho que o termo do cadastro, quando você se cadastra, você tem lá, né, gestor do cadastro e preposto. O termo gestor do cadastro é muito apropriado. Porque, para mim, é o que você vai fazer mesmo. Você vai gerir aquilo ali. Você tem que gerir aquela plataforma. Ela ainda está muito instável. Todo dia, invariavelmente, todos os dias, a gente recebe comunicação de que a plataforma está com instabilidade, fica fora do ar. Aí, enfim, você tem ali um delay. Na primeira semana, eu ouvi de um advogado do escritório assim... Eu tomei ciência no processo, e agora? Falei, pô, boa, né? Onde será que foi parar a sua ciência no domicílio? Sim. E aí eu fiz o contrário. Eu tomei ciência numa intimação no domicílio e falei pra ele, agora vai procurar a minha. Porque, na verdade, você tem que ter o sincronismo. Sim. Mas eles não são instantâneos. Então é assim... E aí, o que acontece? No domicílio, aparece... você se vincula pelo CPF, né? O vínculo principal é o CPF, tá? Aparece quando eu, Thailise, com o meu acesso, leio inteiro o teor, porque tem lá um log de auditoria que eles têm... São várias informações, e uma delas é o log de auditoria, que diz o dia e a hora que aquela comunicação foi disponibilizada, que diz o dia e a hora que o link foi obtido, e aparece o meu CPF ali, tá? E quando isso é feito no tribunal,
aparece uma movimentação com a informação que te supõe ser do tribunal. Então, aparece lá EJF, né? Então, você acredita que seja. E aí, a gente entende porque quando você toma ciência no tribunal, você também tá logado. Sim. E aí, o tribunal... não é você tá que aí. toma ciência no domicílio. Sim. É o tribunal que comunica que você tomou ciência ali. E se isso não for Sim, se atrasa. síncrono? E se isso atrasar? Se sumir. Não, então, e assim, e a gente ainda não tem... Esse é o ponto de tanto double check ainda. Sim. De tanta necessidade de gestão e, principalmente, dessa questão que a gente pede para que as empresas não tomem ciência. Porque se você tomar ciência no domicílio e eu não no processo, no mesmo dia, e pode ter uma contagem de prazo diferente, enfim. Sim. Então, assim, são vários pontos. É um tema ainda cheio de senões, né? Sim, muito recente, né? Exato. Como tudo que é recente. E assim como você, eu acredito piamente que a gente vai ter muita evolução, sem dúvida nenhuma. A plataforma tem muito... Assim, ela foi bem construída. Os bancos estão usando já há bastante tempo. Os bancos foram os primeiros a usar. A ferramenta foi construída com o apoio da Febraban, então... Os bancos foram os primeiros, lá em 23 ainda, a começar a usar. Mas eu acho que ainda tem muito o que se fazer para melhorar. Eu acho que sim também. Eu acho que a gente ainda tem... Vamos ter muita água embaixo dessa ponte ainda. Sim. Nesse momento, meus amigos, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, que trabalham com empresas, para empresas, ou que querem entrar nesse mundo, encaminhe esse episódio para seus colegas advogados, ou continue assistindo até o final, no mínimo, porque vocês viram que aqui tem aula hoje, né? Aula de quem tá vivendo o problema na pele. E vamos falar agora, em seguida, sobre o futuro, né? O que a gente tá pensando para frente, o que pode vir aí de repercussões, né? Vamos lá. Mas antes, se você tá gostando desse episódio, deixa aí o seu joinha, seu like, seu coração e principalmente a sua avaliação. Avalia aí na loja onde você tá consumindo esse episódio, avalia pra gente saber como é que você tá entendendo esse episódio, que ajuda muito. Especialmente também, me siga aí nas redes sociais, @Thiago Facchini, é um prazer conhecer cada um de vocês. Normalmente o pessoal, eu esqueci de fazer o agradecimento no início aqui, das pessoas que falam comigo, que replicam o episódio ao longo da semana. Obrigado a cada um de vocês que faz aí sua publicação no Instagram, no LinkedIn, que replica, que indica, muito obrigado. É graças ao apoio de vocês e desses convidados fenomenais que a gente consegue trazer um conteúdo legal aqui, compartilhá-lo. E com esse compartilhamento a gente multiplica, faz o nosso ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos que estão nele. Então, muito obrigado a você. Muito obrigado a você. O tempo voa. Vamos nos encaminhando para o final. A gente já falou bastante aqui de pontos de atenção, de momento, até bastante opinião aqui, que isso é legal. Porque, né, você está vivendo ali, você está sentindo a dor na pele e provavelmente tem mais gente se identificando com esse momento. Vamos imaginar que a ferramenta, né, por conta de ter mais gente utilizando, vai receber mais feedbacks aí de melhorias e tudo mais. Mas nesse meio tempo também vai ter reclamações, vai ter o judiciário vai passar a ser impactado por isso também, né? Sim. Então, fazendo aqui um exercício de futurismo, né? O momento Mãe de Ná. Eu sempre faço um quadro Mãe de Ná aqui no programa. Poxa, o que você acha que nos próximos tempos a gente vai começar a sentir ou ter de novos problemas e novas oportunidades ou novas repercussões que vão influenciar na vida de quem vai estar no dia a dia cuidando disso? Quando a gente fala sobre isso, eu brinco que, assim, nos últimos 50 dias, de longe, talvez o maior volume de reuniões que eu já fiz sobre um assunto específico. Porque os clientes, conforme foram se cadastrando, foi chegando perto do final, todo mundo foi correndo para se cadastrar e aqui o negócio foi esquentando. Cada cliente precisa de pelo menos uma reunião, que assim, façam. Depois que fizer, vai precisar de outra para dizer façam direito. E você tem... E assim, eu brinco que eu costumo falar rápido. Então eu falo assim, eu aperto o play e vou, porque senão eu não entendia que eu fazia 2, 3. É óbvio que você vai passar por uma necessidade de adaptação e foi o que eu
costumo dizer. Tem a história no Brasil, tipo, a lei pega, a lei não pega, né? A plataforma pega, não pega, usa, não usa. Essa não teve essa opção. E eu acho que assim, né? A forma como foi sendo feita a construção, todos os tribunais têm que aderir. Né, os tribunais de justiça e em todos os seus N sistemas vão aderir. Isso vai ajudar muito, porque cada tribunal tem 2 sistemas diferentes, e isso impacta em outra seara da vida. Então, você tem, assim, vai acontecer a adesão dos tribunais e, com isso, o aumento do volume. Então, a gente tem cliente que não recebeu nada até hoje, mesmo sendo grande empresa, porque está numa região que o tribunal ainda não estava apto. Quando o tribunal entra, você começa a ter movimentação e aí as coisas começam a acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai ter impacto com relação à leitura com prazo no DJE, prazo no tribunal. Então, a gente vai ter discussão para devolução de prazo, a gente vai ter discussão no processo nesse sentido, a gente vai ter a bendita da discussão com relação à tomociência, por que não tomou ciência no domicílio, por que né, da citação. Então, existe um impacto grande e eu acredito que ao longo do tempo ele vai se avolumar conforme mais tribunais entrarem e aí vão fazer a necessidade. Um ponto, Thiago, que é importante que a gente não só opina e critica, o próprio CNJ pede, quando você se comunica com o CNJ para entender ou questionar, o próprio CNJ pede para que você envie por e-mail. E a gente sempre sentiu uma abertura do CNJ para ouvir as coisas. Óbvio, não tem uma abertura nesse sentido de, não, vai mudar e não vai mudar essa informação, não. Mas, assim, a gente vê isso acontecer e as próprias associações estão se movimentando, né? A OAB já fez uma carta para o CNJ por conta de tudo isso que eu contei aqui, né? De todas essas questões que a gente está identificando aí no dia a dia. Que a gente não sabe se estão endereçadas ou não e precisa ter uma previsibilidade. Exatamente, e que precisam ser endereçadas, né? O fato é que mais do que a gente saber que isso vai acontecer, isso tem que acontecer, porque senão a gente vai, assim, acaba tendo aí uma nova função, né? O gestor do cadastro virou um trabalho necessário, altamente necessário. Então, assim, você precisa ter a efetividade dessa atuação para não ter risco ou para mitigar o risco. Exato. Tá aí, ó. A gente já trabalha tanto, tem mais trabalho para fazer. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ter que fazer um retrabalhinho. Mas eu tava aqui imaginando quando eu estudei o código, né? Essa ideia de existir uma plataforma que centralizasse essa comunicação para as intimações. A gente estudou, né? A intimação, a citação de papel, oficial de justiça e tudo mais. A gente está vivendo essa transformação, né? Poxa, do que foi planejado agora está começando a acontecer. Na sua visão, pode ser bom, pode ser ruim. No momento talvez esteja mais ruim do que bom, né? Mas se essa transição acontecer do jeito que a gente imagina que vai acontecer e se resolverem estes problemas, talvez nasçam outros, né? Mas vamos falar dos que a gente conhece, né? Você imagina que vai ser bom para todo mundo? Vai ter alguém que ainda vai ser prejudicado por isso? Vai ter algum risco aqui que a gente, ou a audiência, eu não estamos vendo? Acho que, ou você entende que, poxa, é uma mudança para melhor no longo prazo? Eu acho que é uma mudança para eficiência, sem dúvida. Na minha, assim, o que eu acho que vai acontecer no longo prazo, Thiago, é que você não vai mais ter o portal, você não vai ter mais o acesso, as comunicações vão todas serem centralizadas no domicílio. Esse é o futuro. Então, assim, você não vai ter bola dividida, né, que tá no tribunal e não tá no domicílio, e vice-versa. Você vai trabalhar numa única plataforma, vai concentrar as informações. Então, eu não vejo como ruim ou como ter uma afetação que seja no futuro não seja boa. Eu acredito que sim, que é boa. A ideia é boa, é necessário. Foi o que eu te falei, são muitos tribunais, são muitos sistemas. Então, em um você lê o painel, no outro você recebe publicação, no outro Então, existe hoje muitas formas diferentes. Então, eu acredito que isso venha no futuro ser melhor, tá? Também não vejo alguma coisa assim, não vai ter
Não. Vai diminuir o oficial de justiça? Mas já diminuiu com o eletrônico, com os cadastros das empresas que estão acontecendo já nos tribunais. Já existe a figura do representante processual nos tribunais para recebimento de citação eletrônica. Então, as coisas já estão em movimento. Eu acho que assim, é natural e necessário, né? Você otimizar tempo, dinheiro, até o tempo do processo mesmo, sem dúvida. Então, eu não vejo como ser ruim. Acho que, assim, são percalços da evolução. Sim. Né? A gente vai viver... Daqui a um tempo, talvez esse episódio não faça mais sentido. Nenhum, mas exato. No momento, tomara, né? Que seja rápido. Exato. Mas no momento a gente tá passando por isso e tem que se prevenir. Aí você me convida pra gente vir falar de novo, quando as coisas mudarem. Aí a gente faz um remember, assim, puxa, como é que tava? A gente faz ano que vem, daqui a um ano a gente faz um novo episódio e fala, puxa, como é que tava um ano atrás, como é que tá agora? Só pra gente fazer um comparativo. Vai ser legal, pra dizer o que mudou, ainda mais que você tá sentindo as dores desde o início, né? Vai ser legal. Falando assim, até pensando numa retrospectiva, a gente tá chegando no final da nossa conversa aqui, eu quero te convidar abro aqui o espaço, porque, pô, a gente falou de várias coisas, né? Você levantou a bola aqui para vários pontos de atenção, para que a gente faça esse com cuidado, né? Consiga antever riscos, né? Mitigar riscos e tudo mais. Tem algo aqui que a gente não falou, mas que você, como uma pessoa que está vivendo o problema dos dois lados, né? Enquanto empresa, enquanto escritório de advocacia, que a gente não falou, mas que é legal a audiência não sair do episódio sem saber. Ou talvez até uma palavra de esperança, se não tiver nada que precise citar, assim, né? Acalma o coração. Além de tudo que a gente já falou, né? Eu falei pra você que eu tinha, na minha opinião, muitas coisas. Eu acho que, assim, eu realmente acredito que a gente vai ter progressão. Legal. Não tem como não, né? Existem pontos aqui muito, muito sensíveis, intimação, citação. A gente está falando de coisas que impactam drasticamente. Exato. Então, para mim, assim, as cenas dos próximos capítulos não tem como serem ruins. Para mim, elas vão ser boas. Mas tem que ficar atento. Exatamente. Elas não pode perder o próximo capítulo. As empresas precisam... Quem ainda não parou para dar atenção para isso, tem que dar. É fato. Se você vai contratar uma empresa para fazer a sua gestão, se você vai contratar uma ferramenta para fazer a captura das informações, a forma como você vai colocar isso no seu negócio passa aí pela sua capacidade, pela sua possibilidade, por N questões, mas tem que ser visto. Isso tem que ser um tema que tem que ser analisado pelo risco que ele traz, se ele não for tratado como deve ser tratado. Nesse momento, eu diria que para as empresas que estão neste momento, ele é estratégico, inclusive. Sim. Porque o risco que ele pode gerar é gigante. Né? Pode colocar em risco uma empresa. Né? Então, prestem atenção. Quem está nos assistindo, né? Presta atenção, encaminha para os seus colegas. Né? Assiste aí até o final, porque sim, estamos aprendendo. Isso mesmo. Falando em final, chegamos no final dessa conversa, e eu gosto de finalizar abrindo o espaço, abrindo a câmera, o microfone aqui, porque, poxa, eu sempre digo e vou continuar repetindo que as conversas começam aqui no Juriscast, mas não terminam. Sim. Aqui, a audiência vai atrás dos convidados, quer saber mais, você representa um escritório, além de grande, que já está avançado, já está estruturado nessa temática. Então, assim, é normal que as empresas que nos assistam queiram buscar alguém que já esteja com esse assunto dominado dentro da possibilidade. Então, abro o espaço para você deixar uma mensagem final para nossa audiência, o melhor ponto de contato com você, com o seu escritório, claro. Porque, assim, precisamos falar mais sobre esse tema. Sim. Né? Não, a gente está à disposição, até o escritório, a gente tem realmente uma área de serviços, né, que a gente presta esse serviço para as empresas, atua para os nossos clientes, para outras empresas, nesse papel, olhando para tudo isso, mas a gente está à disposição para conversar, enfim, para trocar as informações que os clientes precisem. No LinkedIn eu sou Thailise Seixas, no Instagram eu sou Thailise Seixas, e meu e-mail é tseixas@siqueiracastro.com.br. Então,
por ali. No Thailise vai ser difícil. Quem quiser me encontrar, não me encontrar, né? Vai estar aqui na tela, os nossos nomes estão aqui, ó, minha rede social está aqui também na tela. Se não tiver aqui, vai estar na descrição do vídeo, tá? Nas descrições a gente mantém esses links para ser mais fácil de encontrar. Perfeito. Mas, de fato, é um nome especial, né? E eu sigo à disposição. Legal. Não só de vocês, eu agradeço para a Juris pelo convite, pela oportunidade de abrir meu coração aqui, falar das minhas angústias. E, assim, dizer para todo mundo que, infelizmente, é um momento em que a gente tem que ter muita atenção para que a gente não tenha prejuízos futuros. É isso aí. Obrigado. Meus amigos, Thailise conversando aqui com a gente sobre este momento, né, do domicílio judicial eletrônico, muito importante. Espero que vocês aí do outro lado da câmera, do fone de ouvido, tenham aprendido conosco. Agradeço vocês aí da audiência, mas principalmente você, Thailise, pela disponibilidade aqui do seu tempo, do seu entendimento sobre esse momento nessa temática. Muito obrigado mesmo. E sigo agradecendo a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Encaminhe para os seus colegas. A gente precisa fazer essa informação chegar em mais pessoas, tá? E avaliem esse episódio. Sigam a gente lá nas redes sociais que estão aqui na descrição. E, acima de tudo, muito obrigado. Muito obrigado por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio do Juriscast. Toda quinta tem um novo episódio. A gente se vê no próximo. Até lá e tchau. Obrigada. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.